Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui analisamos com mais profundidade o processo de urbanização no Brasil. Este é o segundo vídeo de resumo da obra A Urbanização Brasileira de Milton Santos e falaremos da urbanização pretérita. Antes de continuar, curta este vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Durante séculos, o Brasil como um todo é um país agrário. Um país essencialmente agrícola, para retomar a célebre expressão do conde Afonso Celso. Foi durante o início da colonização que se deu as primeiras tentativas de urbanização no território, mais precisamente na zona da Mata Nordestina, com destaque para Salvador. A então capital da colônia é apontada pelo autor como a primeira rede urbana de todo o continente americano. A cidade é ainda uma invenção moderna no Brasil, já que o povo e a civilização brasileira se formaram no campo. Essa cidade inicialmente refletia os desígnios do poderoso local e evoluiu sob a conjuntura de diversos fatores políticos e econômicos, modificando o modelo até então importado da Europa. Milton Santos aponta três etapas importantes da organização do território brasileiro, identificadas por Nelson Goulart Reis Filho. A primeira delas se deu entre os anos 1530 e 1570, onde se destacou a fundação do Rio de Janeiro. Em seguida, temos o período entre 1580 e 1640, com a fundação de 10 vilas e 3 cidades. E por fim, o intervalo entre os anos 1650 e 1720, quando foram fundadas 35 vilas, e Olinda, em Pernambuco, e São Paulo foram elevadas à categoria de cidades. Segundo Santos, abre aspas, Goulart Reis Filho, 1968, inclui como elementos explicativos da urbanização a organização político-administrativa, considerados de um lado as capitanias e o governo geral, e de outro a organização municipal, as atividades econômicas rurais, as camadas sociais correspondentes, a começar pelos proprietários rurais, as atividades econômicas urbanas e seus atores. Fecha aspas. É no século XVIII que a cidade desponta como residência oficial do grande fazendeiro, ficando a propriedade rural como local de visita nos momentos mais importantes da produção, como é o caso da colheita. Logo, no processo de criação urbana no Brasil, de acordo com Murilo Marx, a cidade surge em subordinação à economia rural. Nesse contexto, existia uma fraca relação entre os lugares no Brasil, até que um novo impulso dado pela mecanização do campo começasse a estreitar a relação entre os espaços. No fim do período colonial, segundo dados de Caio Prado Júnior trazidos pelo autor, São Luís, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo abrigavam 5,7% da população do país, totalizando 2,5 milhões de habitantes. Milton Santos reforça os dados ao escrever que, abre aspas, basta lembrar que na passagem do século XVII para o século XVIII, Salvador já reunia 100 mil moradores, enquanto nos Estados Unidos nenhuma aglomeração tinha mais de 30 mil. Fecha aspas. Dados de 1872 apontam 5,9% de população urbana no país e apenas 3 capitais com mais de 100 mil habitantes, sendo o Rio de Janeiro com cerca de 275 mil, Salvador com aproximadamente 129 mil e Recife girando em torno de 116,5 mil. Apenas Belém, próximo dos 62 mil, é quem tinha mais de 50 mil habitantes. Já em 1900, a população urbana saltou para 9,4% dos brasileiros, totalizando 1,2 milhões de pessoas. Eram 4 as cidades com mais de 100 mil habitantes: Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Próximo dos 50 mil moradores estavam Porto Alegre, Niterói, Manaus, Curitiba e Fortaleza.
Milton Santos ainda reforça o crescimento da população no Brasil e faz um alerta sobre os dados trazidos até aqui. Abre aspas. O fato é que a população brasileira subira de 9,9 milhões para 14,3 milhões, crescendo mais de 40% em apenas 15 anos. Todos esses dados, porém, devem ser tomados com cautela, já que somente após 1940 as contagens separavam a população urbana, cidades e vilas, da população rural do mesmo município. Fecha aspas. O período situado entre os anos de 1890 e 1920 foi de baixo crescimento urbano, onde o salto se deu de 6,8% do total dos brasileiros para 10,7%. Mas, após esse período, a urbanização se acelerou. Entre 1920 e 1940, o país atingiu o percentual de 31,4% de população urbana, sendo 4,5 milhões de pessoas em 1920 para 6,2 milhões de pessoas em 1940. Nesse período, o Brasil assistiu ao aumento da população ocupada no setor de serviços, que cresceu a uma taxa de 60%. A participação da população economicamente ativa nos setores primário e secundário, no entanto, diminuiu, destacando-se o estado de São Paulo. A população urbana cresceu 43%, favorecida pelo investimento em infraestrutura de comunicação, transporte, educação e finanças. O autor da obra ainda complementa que, abre aspas, a urbanização brasileira conhece nitidamente dois regimes ao longo de diferentes periodizações que se propunham após os anos de 1940 a 1950. Os nexos econômicos ganham enorme relevo e impõem-se as dinâmicas urbanas na totalidade do território. E antes desse momento, o papel das funções administrativas tem, na maior parte dos estados, uma significação preponderante. Fecha aspas. Até a Segunda Guerra Mundial, a evolução das cidades brasileiras foi oscilante e restrita a determinadas localidades. Com a base econômica do país ainda fundamentada na agricultura, a maior parcela dos brasileiros urbanos viviam em capitais de estados cuja atividade extrativa era predominante. O país configurava como um grande arquipélago, onde os subespaços desenvolviam-se por lógicas próprias, sempre ditadas por suas relações com o mercado externo. São Paulo, a partir do século XIX, se estabeleceu como polo dinâmico brasileiro com a produção do café, crescendo e promovendo a fluidez dos meios de transporte e de comunicação, além de implementar formas capitalistas modernas de produção. Santos, entretanto, adverte que, abre aspas, trata-se, porém, de uma integração limitada do espaço e do mercado, de que apenas participa uma parcela do território nacional. A divisão do trabalho que se opera dentro dessa área é um fator de crescimento para todos os seus subespaços envolvidos no processo e constitui um elemento de sua crescente diferenciação em relação ao restante do território brasileiro. Fecha aspas. Esse momento dura até a década de 1930, quando é dado um novo impulso à industrialização. O estado de São Paulo, pelas condições tratadas há pouco, se estabeleceu como polo industrial e adquiriu papel de grande importância no mercado interno, inaugurando uma nova lógica territorial. Esse complexo processo de industrialização formou um mercado nacional, constituiu equipamentos e infraestruturas para integrar o território, expandiu diversas formas de consumo e impulsionando o processo de urbanização. Para finalizar, Milton Santos escreveu que, abre aspas, essa nova base econômica ultrapassa o nível regional para situar-se na escala do país. Por isso, a partir daí, uma urbanização cada vez mais envolvente, mais persistente no território, dá-se com o crescimento demográfico sustentado das cidades médias e maiores, incluídas naturalmente as capitais dos estados. Fecha aspas. Muito bem, encerramos aqui essa parte do resumo, espero que ele seja útil para você. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.